Olá, pessoal. Estamos aqui retomando o nosso assunto, ausência, esse tema tão áspero do direito civil, mas que analisando com suas minúcias e seus detalhes, dá para entender perfeitamente o seu conteúdo, a sua abrangência, e é o que nós estamos nos propondo a fazer aqui, nesse momento. Apenas para recordar, nós vimos que a ausência é uma situação de uma pessoa que desaparece do seu domicílio sem deixar notícias do seu paradeiro e sem representante que administre os seus bens. Vimos também que a ausência desdobra-se em 3 etapas principais: curadoria provisória, sucessão provisória e sucessão definitiva. Na primeira etapa, curadoria provisória, o juiz declara a ausência, manda arrecadar os bens e nomeia um curador para administrá-los. E com isso se consuma a primeira fase. Nesse caso, deve-se aguardar um prazo, um lapso, para que se promova a abertura da segunda fase, da fase da sucessão provisória. Que prazo é esse? Vale recordar, aqui no esquema. Esse prazo será, em regra, de 1 ano, contado da arrecadação. Ou, se havia representante anterior, esse prazo sobe para 3 anos. Considerando assim o transcurso de 1 ano pela regra geral ou de 3 pela exceção, é aberta a segunda etapa da ausência, que seria a etapa da sucessão provisória. Para abrir a sucessão provisória, é preciso que se formule o requerimento por algum interessado. E quem seria interessado em abrir a sucessão provisória? Já vimos. São interessados o cônjuge, desde que não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, as pessoas que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte e, finalmente, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Todos eles estariam aptos a suscitar a abertura da sucessão provisória. Vimos também que esta sucessão provisória só começará a produzir efeitos após 180 dias, depois de publicada a sentença na imprensa oficial. Então, decorridos 180 dias, a sentença começa a gerar os seus efeitos. Mas que, no pertinente à abertura do testamento, bem como ao inventário e à partilha, a abertura do testamento e o inventário e a partilha dos bens acontecerão tão logo a sentença passe em julgado. Foi dito na aula passada. Também deixamos claro que, se nenhum dos interessados requerer a sucessão provisória, o Ministério Público poderá fazê-lo. Também aqui, criando-se essa legitimação subsidiária em favor do Ministério Público. E, finalmente, concluímos que, se não houver nem inventário nem partilha dos bens, se a sentença de sucessão provisória não for seguida do inventário da partilha dos bens, é possível que se aplique aqui as regras da herança jacente e vacante, que são regras de uma herança de pessoa sem herdeiros. Tudo isto convenientemente abordado na aula passada. Dando sequência ao assunto e avançando aqui na sucessão provisória. Acompanhem comigo. Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis, sujeitos à deterioração ou a extravio, em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Isso é importante. Vamos imaginar que a sucessão provisória tenha se consumado e que já estejamos na fase do inventário e da partilha dos bens, que podem ser promovidos após transitar em julgado a sentença de sucessão provisória. Ora,
Como vai se fazer agora o inventário e a partilha? Como esses bens agora serão repassados aos herdeiros, pode acontecer que eles se depreciem ou que eles venham a se extraviar, principalmente quando se tratar de bens móveis. Tome-se como exemplo um carro. Se o sujeito desaparece e deixa um automóvel, com o passar do tempo, aquele automóvel vai se depreciar. É natural que se deprecie. Como também vão se depreciar suas obras de arte, se não forem restauradas. Como também podem ser extraviados os seus relógios, as suas joias. A riqueza mobiliária, ela tem esse problema, pessoal. É uma riqueza perecível e uma riqueza fácil de extraviar. Nunca vi nenhum ladrão, por exemplo, colocar um terreno na cabeça e sair correndo. Ninguém carrega, ninguém extravia um terreno, um apartamento. Mas os móveis que estão neste terreno ou neste apartamento podem ser extraviados. Então é por isso que surge a cautela do artigo 29. De acordo com este artigo, antes de consumar a partilha, o juiz, quando julgar conveniente, pode determinar a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou extravio em bens imóveis ou em títulos garantidos pela União. Como é que está essa conversão na prática, pessoal? Vamos imaginar que o ausente tenha deixado uma vasta riqueza mobiliária, composta de bens móveis. Então, o que é que o juiz faz? O juiz ordena a alienação desses bens. Esses bens são vendidos em asta pública. E o dinheiro arrecadado é utilizado para adquirir imóveis ou adquirir títulos garantidos pela União. É assim que funciona na prática. Logo, os bens móveis sujeitos à depreciação ou a extravio são alienados e o dinheiro utilizado para adquirir imóveis ou títulos garantidos pela União. Dessa maneira, estaria se preservando a riqueza do ausente. É isso que ordena o artigo 29 do Código Civil. Próximo artigo. Artigo 30. Os herdeiros, para se meterem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quiões respectivos. Esse artigo é muito importante e esclarece um dado que até agora não foi mencionado. O dado posse. Atenção aqui. Vejam vocês. Quando se promove o inventário e a partilha dos bens do ausente, é para que neste inventário e nesta partilha, os bens sejam repassados à posse dos herdeiros. Eu disse posse. O que os herdeiros podem fazer é apenas possuir o patrimônio do desaparecido. Eles não têm propriedade, pessoal, eles não são donos. E para quem não conhece a distinção, é simples. Propriedade é o exercício do poder de dono. O dono é proprietário. Já a posse representa a materialização fática, no mundo dos fatos, no mundo fenomênico, daquilo que o proprietário normalmente executa. Então, nesse momento, eu estou utilizando essa caneta para escrever aqui na lousa. Essa caneta é minha? Não. Essa caneta pertence ao eu vou passar, pessoa jurídica. Mas eu estou possuindo, eu estou utilizando. É exatamente isto que vai acontecer com os herdeiros. Os herdeiros entram na posse dos bens do ausente. Quer dizer, eles podem usar os bens do ausente. Então é possível que o herdeiro more na casa do ausente. É possível que o herdeiro
dirija o carro do ausente. É possível que o herdeiro veleje no iate do ausente. É possível até mesmo que ele durma com a mulher do ausente. Mas a sua condição é apenas de possuidor. O que o herdeiro tem é tão somente a posse, não a propriedade, pelo menos não nesse momento. E vejam vocês, que para que o herdeiro entre na posse dos bens, ele terá que prestar garantias, cauções. Reparem aqui de novo no artigo. Os herdeiros, para se meterem na posse dos bens, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas, equivalentes aos quiões respectivos. Penhores ou hipotecas, o que significa isso? Penhores e hipotecas são cauções, garantias. Normalmente o penhor é uma garantia móvel. Exemplo, eu dou esse relógio como garantia, como penhor. Enquanto que a hipoteca é uma garantia imóvel. Eu dou, por exemplo, a minha casa em hipoteca. Portanto, se eu sou herdeiro do ausente, para que eu possa entrar na posse dos seus bens, eu tenho que prestar garantias. Eu tenho que prestar penhores ou hipotecas equivalentes aos quiões recebidos. Então eu tenho que dar uma garantia que equivalha aos quiões que eu estou recebendo, que eu estou possuindo. E isso é muito importante. Por quê? Porque é através dessas garantias, desses penhores e hipotecas, que vai se resguardar o patrimônio do ausente. O patrimônio do ausente vai ficar muito bem resguardado através dessas garantias prestadas pelos herdeiros como condição para que ingressem na posse dos bens. É o que diz o artigo. Na sequência, parágrafo 1º. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Nós vimos agora, há pouco, que para entrar na posse dos bens, os herdeiros têm que prestar cauções, garantias, tanto sob a forma móvel, penhores, como sob a forma imóvel, hipotecas. Ora, se o herdeiro não puder prestar essa garantia, simplesmente ele não entra na posse. O herdeiro que não prestar a garantia não ingressa na posse dos bens. E com quem ficarão esses bens? O próprio dispositivo da resposta. Esses bens ficarão sob a guarda de um curador designado pelo juiz ou de outro herdeiro que tenha prestado a caução, de outro herdeiro que tenha dado uma garantia idônea. É assim que funciona. Então, considerando a impossibilidade econômica de que o herdeiro preste uma caução, esse herdeiro não poderá ingressar na posse. Situação em que os bens que se destinariam à sua pessoa serão administrados por um curador ou então por um outro herdeiro que tenha prestado essa garantia. É o que diz o artigo 30, parágrafo 1º do Código Civil. Parágrafo 2º agora. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Esse artigo traz uma regrinha que cai muito em concurso público. Descendentes, ascendentes e cônjuge. Pessoal, essas três classes de herdeiros, repito, descendentes, ascendentes e cônjuge, não são obrigados a prestar garantias.
as garantias normalmente exigidas dos herdeiros, elas seriam dispensadas nesses 3 casos refletidos no parágrafo 2º. Então, basta o sujeito se qualificar como descendente, como ascendente ou como cônjuge e provar essa qualidade para o juiz para que seja dispensado da obrigação de prestar penhores ou hipotecas. Então, o penhor e a hipoteca, que em regra se exige dos demais herdeiros, são dispensados nesses 3 casos refletidos no dispositivo do parágrafo 2º, que está sendo objeto de comentário. Portanto, é basicamente isso. Então, em regra, para entrar na posse, tem que prestar garantia. Por exceção, se o herdeiro for cônjuge, ascendente ou descendente, a garantia é dispensada. Vamos agora analisar o artigo seguinte. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando o ordene o juiz, para lhes evitar a ruína. Vejam vocês que há pouco nós refletimos a respeito do destino dos bens móveis e dissemos que os bens móveis sujeitos à deterioração ou a extravio poderiam ser convertidos em imóveis ou em títulos garantidos pela União, não foi isso? Aqui, particularmente, no artigo 31, estamos analisando o destino dos bens imóveis. E a esse respeito, reza o artigo, que os imóveis não poderão ser alienados. Isso é muito óbvio, pessoal. Quando os herdeiros ingressam na posse dos bens, eles passam a ser investidos do poder de utilizar esses bens. Os herdeiros podem usar o patrimônio do ausente. É como eu falei, eles podem morar na casa do ausente. Eles não são donos. Então, se não são donos, não podem alienar, não podem vender. O que o artigo 31 fala é uma obviedade. Que os imóveis do ausente, em regra, não podem ser alienados. Salvo se houver desapropriação. Porque quando há desapropriação, aí é o Estado que expropria do particular o determinado bem. Como também, os imóveis do ausente também não podem ser hipotecados. Nem alienados, nem hipotecados. Porque dar em hipoteca significa criar a possibilidade de levar o bem à asta pública. Coisa que o herdeiro não pode fazer, já que o herdeiro é um mero possuidor. Então os herdeiros não podem nem alienar, salvo no caso de desapropriação, porque na desapropriação é o Estado que toma o bem do herdeiro, nem poderão hipotecar. Mas vejam vocês que o artigo 31 contém uma ressalva, que essa alienação ou hipoteca somente serão possíveis quando ordenar o juiz para lhes evitar a ruína, para evitar a ruína do bem. Então, considerando que o herdeiro sozinho, ele não tem poder nem de alienar, nem de hipotecar os bens, pode acontecer que por determinação judicial ocorra essa necessidade. Que o bem deva ser vendido ou hipotecado para evitar a sua ruína. Querem um exemplo? Vamos imaginar que o ausente deixou, digamos, 5 imóveis. E que um deles está em situação precária. Muito precária. Está repleto de vazamentos, está prestes a desmoronar. Então, como fazer para atender às despesas de conservação desse bem? Como recuperar a estrutura desse imóvel? Vamos imaginar que esse imóvel estivesse situado numa área histórica. Fosse um imóvel tombado. Portanto, as despesas são mais que necessárias. E agora? Então, o juiz, ele ordena que se venda um outro imóvel do ausente, pega o dinheiro e determina que seja aplicado à conservação daquele imóvel que está perecendo, daquele imóvel que está em ruína. Então, seria um caso excepcional que autorizaria o juiz a determinar a venda de um determinado imóvel
para conservar um outro, evitando assim que o outro entrasse em estado de ruína. Seria uma situação excepcional, porque via de regra não se pode nem alienar, nem hipotecar os imóveis do desaparecido. Vamos agora ao artigo 32. Empossados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro àquele forem movidas. Traduzindo, quem come a carne rói o osso. É isso. Não pensem vocês que entrando na posse dos bens, os herdeiros vão apenas experimentar vantagens. Que vai ser a festa, igual aquela música da Ivete Sangalo. Não é assim. Onde há vantagens, há também as desvantagens. Os romanos diziam, ubi emolumentum ibi onus. Onde há os emolumentos, os ganhos, há também os ônus, as despesas. Ubi cômoda, ibi incômoda. Onde há os cômodos, há também os incômodos. E aqui, particularmente, o dispositivo reflete responsabilidades para os herdeiros. Eles vão ser empossados nos bens, muito bem. Mas empossados nesses bens, eles vão ter que representar ativa e passivamente o patrimônio do ausente. E mais, eles vão ter que responder a todas as ações que já tenham sido movidas contra o ausente ou que de futuro venham a ser. Então os herdeiros, eles vão ter que suportar os encargos dessa posse. Eles vão ter que representar o ausente, ativa e passivamente nas relações jurídicas. E vão responder também a todos os processos que contra o ausente já tinham sido movidos ou que venham a ser movidos de futuro. É o que diz o artigo 32 do Código Civil. Passemos agora ao artigo seguinte. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Um artigo longo e que tem a ver com frutos. Quando os herdeiros entram na posse, eles vão poder, disse eu, usufruir dos bens do ausente. Eles serão meros possuidores. Vamos supor, porém, que esses bens comecem a render frutos. Exemplo: o herdeiro assumiu a posse de uma fazenda. E fazenda gera frutos, safras, colheitas. A pergunta é: de quem são os frutos gerados pelos bens que estão na posse desses herdeiros? A quem pertencem esses frutos? Essa é a pergunta que se faz. E a resposta vem prevista no artigo em análise. Vamos tentar sintetizar da melhor maneira possível o dispositivo legal. Acompanhe comigo. Frutos.
Primeiramente, se o herdeiro se enquadrar como cônjuge ascendente ou descendente, ele terá direito à integralidade dos frutos. Tratando-se, por outro lado, de outros herdeiros, os outros herdeiros terão direito apenas à metade desses mesmos frutos. É o que diz, com outras palavras, o dispositivo em comentário. Então veja que a regra é simples em sua dicção. Se o herdeiro emitido na posse se enquadrar como cônjuge, ascendente ou descendente, todos os frutos serão desse herdeiro. Outros herdeiros, porém, só poderão amealhar metade, 50% dos frutos. Tudo bem, mas esses outros herdeiros, que só podem captar metade dos frutos, o que é que eles vão fazer com a outra metade? A resposta no próprio artigo. Acompanhem comigo. Olhem lá. Tratando-se de outros sucessores, após o ponto e vírgula, eles deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos. Quer dizer que a metade, a que eles não têm acesso, deverá ser capitalizada. Em resumo, 50% dos frutos serão desses herdeiros. Os outros 50% deverão ser capitalizados. E o que significa capitalizar? Significa transformar em outros bens. E quem vai reger essa transformação, está no artigo, é o artigo 29 do Código Civil, que é exatamente aquele artigo que fala da conversão em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Vejam vocês, a outra metade dos frutos será vendida e o seu valor investido em imóveis ou em títulos garantidos pela União. É assim que se procede a essa capitalização, pessoal. Porque ainda existe a possibilidade de que o ausente retorne. E se esse retorno se consumar, a princípio, o ausente terá direito à sua riqueza de volta. Mas como é que esse ausente receberá os frutos, se os frutos com o tempo apodrecem? A colheita não vai ser a mesma colheita daqui a um ano. Então é por isso que o Código Civil ordena a capitalização. Reparem bem, os outros herdeiros, eles amealham para si metade dos frutos e capitalizam a outra metade, seja em imóveis, seja em títulos garantidos pela União, para que entregue ao ausente se ele retornar. E nesse caso, esses herdeiros também deverão prestar anualmente contas ao juiz competente, a todo momento, dando contas ao juiz daquilo que amealharam e daquilo que capitalizaram, pelo menos uma vez por ano. E finalmente, de acordo com o parágrafo único, está lá, se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. O cara assume, pessoal. E por que ele sumiu? Para fazer farra lá fora. Ele caiu na gandaia, como diz o Matuto. E deixou a bronca rolar aqui no Brasil. Aí estão os herdeiros aqui, coitados, amelhando frutos, capitalizando metade, ficando com a outra. Aí, de repente, quando a farra termina, o sujeito volta.
Surpresa, ele não morreu. Ora, como sua ausência foi injustificada, foi voluntária, ele sumiu de propósito e deixou a bomba estourar aqui no Brasil, como sanção a esse tipo de postura, diz o Código Civil que o ausente perderá sua parte nos frutos e rendimentos. Então, aquela parte que estava capitalizada para ser entregue a ele, ele perde, sendo assim destinada aos herdeiros provisórios. Bem, pessoal, era isso que nós tínhamos a dizer sobre o assunto. Fechamos por aqui essa videoaula. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.